Em pronunciamento no Senado Federal, o senador Lazier Martins anunciou uma PEC voltada a controlar arbitrariedades e ilegalidades emanadas de condutas de ministros do STF. O congressista explicitou a inação do Senado diante da escalada de ações de autoritarismo, argumentando em prol de transformações constitucionais que permitam que o Estado atenda aos anseios da população e mantenha a normalidade institucional. O senador anunciou: protocolei uma PEC para incluir entre as atribuições do Conselho Nacional de Justiça o exame de reclamações disciplinares contra ministros do STF. Não se justifica haver uma instituição no Brasil, como é hoje, completamente isenta de qualquer controle, como tem sido o STF. Alguém poderá redarguir que o Senado tem esse poder. Só que na prática nunca funcionou. Jamais na história do Brasil o Senado processou ou julgou um ministro do Supremo por mais desmandos que tenham cometido. Nesta atuada, Lazier elencou reiterados abusos de Alexandre de Moraes no inquérito 4781, criado pelo ministro Dias Toffoli, quando de sua posição como presidente do Supremo Tribunal Federal. Em minha nova PEC, qualquer pessoa do povo poderá ingressar no CNJ com queixa ou denúncia, para usar o termo constitucional, reclamação, por atos indisciplinares, desvios de conduta, extrapolação de poder, ilegalidades administrativas, acontecimentos muito correntes nos últimos tempos. Basta ver um deles para não irmos longe, o famigerado inquérito 4781. Criado à revelia do Ministério Público Federal, da Procuradoria, com duração indeterminada, acusados indefinidamente não determinados, sem direito à defesa nos autos aos advogados dos acusados, escolha do relator desse inquérito sem sorteio, o que afeta o próprio regimento do STF. Manifestações políticas de ministros do STF no exterior, falando mal do Brasil e falando mal de um dos poderes da República. Frustrados têm sido os incontáveis requerimentos de impeachment de ministros, assim como os convites de senadores para que ministros do Supremo venham dialogar com esta casa. Ademais, o congressista ressaltou que ministros da Suprema Corte não podem atuar como deuses do Olimpo em uma república. Com esta PEC, haverá uma nova alternativa democrática republicana. Não é admissível o que se tem visto. Ministros do Supremo aglutinam, investigam, acusam, julgam e executam penas quando eles são envolvidos. Trabalham em causa própria. Isso é ou não é um absurdo, uma aberração jurídica? Justificamos nossa PEC contra poderes absolutos e imunes a qualquer controle, como é o caso dos ministros do STF. Não obstante a honradez do cargo, é inaceitável a posição em que se colocaram como verdadeiros deuses do Olimpo. Dessa maneira, o parlamentar desabafou e pediu o apoio de seus colegas para a PEC. Temos sido cobrados por onde andamos e temos sido obrigados a admitir verdadeira impotência para isso. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos ou pessoas sem direitos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. No inquérito mencionado pelo senador Lazier Martins, o chamado inquérito do fim do mundo, e nos inquéritos dele decorrentes já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador. Quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa. Censura de veículos de imprensa
e de parlamentares. Bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa e parlamentares. Buscas e apreensões em empresas, em residências, inclusive de um general da reserva, em residências de familiares e em gabinetes de parlamentares. Bloqueio de contas bancárias, inclusive de jornalistas, de parlamentares e de pessoas que sequer são investigadas. Proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem. Proibição a parlamentares de concederem entrevistas e intervenções no comando de partido político, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 10 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente Pacheco, senadoras, senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhores senadores, há um órgão previsto na Constituição, artigo 103b, referente ao Conselho Nacional de Justiça, que tem a finalidade de receber, processar, julgar infrações de magistrados de todas as instâncias, menos do Supremo. Então é por isso que protocolei na semana passada e estou concluindo a colheita das 27 assinaturas, uma PEC para incluir entre as atribuições do Conselho Nacional de Justiça o exame de reclamações disciplinares contra ministros do Supremo Tribunal Federal, como nova hipótese constitucional de controle, porque não se justifica haver uma instituição no Brasil, como é hoje, completamente isenta de qualquer controle, como tem sido o STF. Alguém poderá redarguir que o Senado tem esse poder, só que na prática nunca funcionou. Jamais na história do Brasil o Senado processou ou julgou um ministro do Supremo por mais desmando que tenham cometido. Na minha nova PEC, senhores senadores, qualquer pessoa do povo poderá ingressar no CNJ com queixa ou denúncia, mais exatamente para usar o termo constitucional, reclamação por atos indisciplinares, desvios de conduta, extrapolação de poder, ilegalidades administrativas, acontecimentos muito correntes nos últimos tempos. Basta ver um deles para não irmos longe. O famigerado inquérito 4781, criado há 3 anos à revelia do Ministério Público Federal, da Procuradoria, com duração indeterminada, acusados indefinidamente, também não determinados, sem direito à defesa nos autos aos advogados dos acusados, escolha do relator desse inquérito 4781 sem sorteio, o que afeta o próprio regimento do Supremo, manifestações políticas de ministros do exterior, muitas ultimamente, falando mal do Brasil, falando mal de um dos poderes da República. Ora, ao lado disso, como temos visto,
frustrados têm sido os incontáveis requerimentos de impeachment de ministros, assim como rejeitados convites de senadores, entre os quais um convite meu, para que ministros do Supremo venham dialogar com essa casa. Embora para comparecerem, eventos que temos visto, ministros e senadores têm confraternizado em jantares, aí sim com tempo e disposição para confraternizações. Então, por esta nova PEC, haverá uma nova alternativa democrática, senador Girão, republicana, quem sabe com mais possibilidade de avaliação do próprio Supremo, porque os queixosos, isto é, os reclamantes brasileiros, mostrarão suas indignações diretamente ao Supremo, passando pelo Conselho Nacional de Justiça. O Conselho apenas fará a apuração, um rápido relatório e mandará para o Supremo. É verdade que os conselheiros do CNJ terão um primeiro exame, repito, da reclamação, darão parecer e a matéria irá para a resolução dos próprios ministros atacados nas reclamações. O que poderá supor, é claro, que todas as reclamações serão indeferidas, mas queremos pensar positivamente, por ser um conselho de formação mista e haverá divulgação pública das reclamações e poderá haver um dos integrantes do conselho Estou concluindo, presidente. Decidido a submeter aos seus pares. Nós aqui, presidente, defendemos a instituição STF, como Vossa Excelência tem defendido e tem dito reiteradas vezes de maneira pública. Mas nós temos visto e ouvido conhecidas infrações de alguns de seus ministros. E isso tem causado grandes reclamações, protestos, indignações, desconformidades de parte da população. Então, com esse objetivo, dar transparência aos procedimentos dos integrantes do STF, não é admissível o que se tem visto, onde ministros do Supremo, aglutinam, investigam, acusam, julgam e executam penas quando eles são envolvidos. Trabalham em causa própria. Isto é ou não é um absurdo, uma aberração jurídica. Justificamos nossa nova PEC contra poderes absolutos, que é no que se entendem os ministros do Supremo, com poderes absolutos, imunes a qualquer controle, como especificamente é o caso dos ministros do Supremo, não obstante a honradez do cargo, mas inaceitável a posição em que se colocaram, verdadeiros deuses do Olimpo. Por isso, pretendemos alterar esta abusiva realidade que tem provocado tantas insatisfações de enorme parcela da sociedade. Temos sido muito cobrados por onde andamos por esta realidade e temos sido obrigados a admitir, perante aqueles que nos questionam, verdadeira impotência para mudar. Em conclusão, peço aos colegas senadores que puderem ou quiserem para também subscreverem essa nova PEC que estamos encaminhando. Obrigado, uma parte, presidente. Senhor presidente, por gentileza. Sim, com a permissão do presidente, senador Girão. Muito obrigado. Senador Lazier, eu queria subscrever a sua PEC. Acho que é mais uma iniciativa legítima, coerente, serena do senhor, que não é um senador bolsonarista, assim como eu, nada contra quem é. Nem a favor, nem contra. Nada contra quem é. Mas a situação é o seguinte, nós estamos numa polarização que está cegando. Se você ousa criticar abusos de politicagem, ou melhor, abuso de autoridade vindos do Supremo Tribunal Federal, você é taxado por muitos.
você é taxado automaticamente como um senador governista. Mas nós defendemos o Brasil. Perfeito. Com todas as limitações e imperfeições, nós estamos aqui para fazer o que é certo. E eu fui esse final de semana, senador Rodrigo Pacheco, atendendo aí a um convite honroso do nosso colega senador Marcos Duval. Eu fui ao Espírito Santo, fui com a família. E no domingo fiquei na cidade belíssima. Parabéns aos capixabas, e fui caminhar na cidade. É impressionante, eu quero alertar o senhor, que eu sei que é um pacifista, é uma pessoa conciliadora, mas o Senado, sem tomar uma atitude à altura, seja para mandato de ministro, seja para um convite, está pegando mal para todos nós. Todos nós. Aqueles que ficam em silêncio, aqueles que se rebelam, está pegando mal para essa casa. Ela está passando uma imagem para a sociedade de subserviência total. E nós não somos subservientes ao Senado. Nós não fomos eleitos ao Supremo. Nós não fomos eleitos para cumprir esse papel de ficar assistindo de camarote o que está acontecendo. Olha, tem havido exageros. Até os mais comedidos cientistas políticos, seja de direita, seja de esquerda, seja contra, seja a favor do governo, percebem que o Supremo, em falas políticas, ideológicas, tem cometido abusos sucessivos. Então, é muito importante, pela paz, pela harmonia, pela independência, que o Senado sinalize à população. Então, eu, inclusive, aproveito nesse minuto que me resta para não mais abusar da paciência de vocês, mas o senador Lazier Martins tem um pedido de convite que é diferente do meu. O meu o senhor impugnou, mas aceitou o nosso recurso mandando para a CCJ, porque o meu tratava de questões jurídicas, né? Então tem um questionamento. O do senador Lazier Martins não tem questionamento, porque vai em falas político-ideológica contra uma instituição que é respeitada pela população, que foi a fala do ministro Barroso. Então, que o senhor delibere sobre o convite dele, para que a gente possa pelo menos ouvir. Nós vamos tratar muito bem o ministro Barroso, claro que vamos, mas a gente precisa estar ali atento ao que o Supremo tem de forma, no meu modo de entender, política, ideologicamente, feito com o país. Eu agradeço, senador Girão, sua colaboração e peço inserção nos anais. E aproveito, presidente Pacheco, nós que o admiramos por sua prudência, sua sensatez, sua educação. E eu lhe digo mais uma vez, jamais me fugiu da retina e da memória vosso discurso na sua posse, de ser um presidente democrático. Democrático significa participação do colegiado, não ficar qualquer pedido à decisão de uma única vontade. Que Vossa Excelência submeta o pedido de convite ao ministro Barroso, porque, como disse o senador Girão, não contém matéria jurisdicional, é matéria político-administrativa. O ministro pode até não vir, o plenário do Senado pode até rejeitar o requerimento, mas que tenhamos oportunidade. Então é isso, meu prezado presidente. Obrigado, senador.